Olá pessoal, tudo bem? Finalmente a gente chegou na última aula de simulação. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante essa caminhada pela simulação e pelo software Flexim. Espero que vocês tenham conseguido aprender bastante e consigam utilizar dessa ferramenta em trabalhos futuros, em projetos futuros, ou até no dia a dia de vocês, dependendo do que cada um for trabalhar, né? Mas enfim, essa última aula a gente traz um assunto bastante interessante, não pelo lado estatístico, analítico dos números, mas mais pelo lado persuasivo. Então a ideia dessa aula é a gente apresentar como que a gente pode transformar esses modelos que a gente cria no Flexim ainda mais parecidos com a realidade. Então o Flexim por si só ele já tem essa característica de ter uma interface legal, onde a gente consegue enxergar os processos reais muito bem representados dentro do modelo, mas a gente consegue ainda mais melhorar. Então aqui a gente vai partir de um modelo aqui referente a uma linha de montagem de lanches para retirada em drive-thru. Então a gente vai mostrar o que a gente pode fazer para sair de um modelo assim para um modelo assim, sem perder a lógica por trás, apenas mudando essa parte cosmética. Então essa aula vai ser para a gente aprender a colocar a planta baixa no nosso modelo, para a gente conseguir nortear melhor ali a posição das coisas, dos nossos objetos em relação ao layout. E também mudar esses objetos 3D, não só dos processors, dos estoques, mas também dos itens a serem processados, para ficar ainda mais com a cara da nossa realidade, do nosso objeto de estudo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver como que a gente coloca a planta baixa. Então aqui em cima tem essa opção de backgrounds, a gente clica e coloca para adicionar um modelo de background. Daí vai abrir essa janela aqui. Essa janela tem algumas abas, mas a mais interessante para a gente vai ser essa primeira. Então nessa primeira a gente consegue selecionar um arquivo referente à planta baixa. Então pode ser JPG, PNG, DWG, vários arquivos diferentes. Então aqui eu vou selecionar o nosso exemplo. A gente vai disponibilizar esses arquivos para vocês depois estarem acompanhando o desenvolvimento desse modelo. Então vou selecionar essa planta baixa aqui. E aí, aqui nesses quadrados, a gente consegue, nesses retângulos, né, a gente consegue delimitar ali os eixos X, Y, Z. Então a gente consegue configurar tanto o tamanho quanto a rotação e também a posição. Para a gente aqui, a gente vai mexer apenas no tamanho da nossa planta baixa. Então no eixo X a gente vai trabalhar com 14 e no eixo Y com 11. Então aqui a gente já conseguiu adicionar. A gente tem uma coerência em relação à disponibilização, não, à disposição dos nossos objetos, mas não necessariamente eles estão nas escalas necessárias. Então o que a gente vai fazer a primeiro momento é a gente vai deixar essa planta baixa de lado e a gente vai mudar primeiro os objetos, a cara desses objetos, para depois a gente entrar com essa planta baixa. E por que não a gente já não vai alterando isso? Mas por questão de preferência mesmo. Eu acho que a planta baixa aqui nesse momento vai dar uma poluída para a gente estar trabalhando. Então, a princípio eu vou vir aqui em Toolbox, vou apagar essa planta baixa e aí a gente trabalha sem ela. Deixa eu reiniciar o modelo aqui para deixar tudo livre. E aí agora a gente começa a ver como que a gente pode mudar essa cara dos processos, desses estoques, para deixar mais parecido com o modelo cosmético que eu apresentei. Ah, mas por que que eu não vou já configurar aqui, né? Pegar os meus processors, meus combiners e já vou mexendo no eixo XYZ e já adaptando ali na planta baixa que a gente tinha. E o motivo é que depois, quando eu for mudar a cara desses objetos, quando eu for adicionar outros objetos 3D,
eu vou ter que configurar novamente os eixos X, Y, Z. Então, é por isso que eu não vou mexer com isso agora. A princípio, a ideia vai ser, primeiro, trocar todos esses objetos pelos objetos que a gente quer. E aí depois a gente vai adaptando com o modelo da planta baixa. E para colocar esses objetos 3D, a gente precisa saber como que a gente pode obter esses arquivos. Então, se vocês tiverem algum arquivo AutoCAD, vocês podem colocar aqui, mas vocês também podem pesquisar em bibliotecas online que tenham arquivos disponíveis para download. Então, vou sugerir para vocês pesquisarem aí no Google 3D Warehouse. Então, esse primeiro resultado aqui vocês podem entrar e aí vai ser esse site. Se eu não me engano, vocês vão precisar fazer cadastro nele para conseguir fazer download. Ele tem um limite de 5 downloads. Depois você precisa assistir um vídeo de cerca de 50 segundos para liberar mais 5 vídeos. Mais 5 vídeos não, mais 5 downloads. E eu baixei inúmeros arquivos sem ter esse problema. Sem ficar impedido em algum momento. Sempre vendo o vídeo e conseguindo liberar. Mas aqui estão inúmeros objetos e aqui dá para ter uma barra de pesquisa para vocês pesquisarem algo que faça sentido. Vou pesquisar freezer aqui, que a gente vai colocar no modelo só para exemplificar. Então a gente vai colocar esse aqui, freezer horizontal. Eu clico nele, clico em download, SketchUp file. Já tinha até um baixado aqui, mas vou fazer o download novamente só para exemplificar. E aí eu tenho o arquivo, posso voltar para o meu modelo Flexim. E aqui tem duas formas que eu posso trazer para dentro do modelo essa parte 3D. A primeira parte eu posso simplesmente chegar aqui no meu objeto, clico nele, venho aqui na parte de visual, seleciono essa setinha aqui e boto para procurar. E aí eu consigo puxar dos meus arquivos do computador o que eu quero. Então eu vou puxar o freezer aqui e pronto. Eu já tenho um modelo 3D de um freezer para ser utilizado. Nem todos vão vir bonitinho dessa forma aqui. Então alguns a gente vai ter que ajustar nos eixos X, Y, Z ali o tamanho. Então vou fazer isso com a fritadeira também. Então fritadeira eu vou pegar aqui dos arquivos que eu tenho do meu computador. Ó, ela por exemplo já veio com uma rotação diferente. Então depois eu vou ter que ajustar aqui 90, isso. E alocar de acordo com o que fizer sentido lá em relação à minha planta baixa. Mas como eu falei, primeiro passo eu vou trocar todos os meus objetos para o objeto 3D que eu quero. Uma segunda forma de trazer para o modelo novos objetos 3D é aqui pelo Flow Item Bin, que é uma biblioteca de objetos 3D do Flexim. Então aqui já tem alguns objetos padrão e aí eu posso adicionar mais. Então eu clico nesse maisinho verde, coloco New Basic Flow Item, clico aqui, aí eu posso renomear como que eu quiser. Então vou imputar aqui a salada do meu lanche. Então vem aqui também, coloco para procurar e venho aqui imputo a salada. Cadê salada? O último item. E aí já está aqui. Nem todos os objetos você vai conseguir alterar a cor. Salada, por exemplo, não dá. Mas tem alguns objetos que dá para baixar e ter essa disponibilidade de trocar a cor. Se eu não me engano, eu vou utilizar outro exemplo aqui, que é o da bancada. Bancada? Não, o balcão. O balcão a gente consegue trocar a cor dele. Então tem alguns objetos que a gente vai conseguir baixar no 3D Warehouse ou em algum outro site que a gente consegue fazer essa alteração de cor e outros não. Então aqui a gente consegue deixar como padrão já configurar esse eixo X, Y, Z, ou a gente pode permanecer dessa forma, só fazer o input e aí depois quando eu vim aqui no meu modelo, né, se eu não me engano esse pedido pronto, ele vai ser um balcão, então vou alterar essa
essa imagem desse estoque aqui. Então eu clico nele novamente. Aí ao invés de eu procurar nos arquivos do meu computador, eu clico nesse conta-gota. Venho na parte da biblioteca aqui e clico em cima. Então aqui ele vai trazer a estrutura 3D. Ele acaba não trazendo a cor. Então talvez nem seja interessante configurar uma cor nessa parte. Mas aqui também dá para fazer essa troca. Mas então o que tiver configurado aqui nos eixos X, Y, Z, ele vai vir para o meu modelo também com esse mesmo tamanho nos eixos X, Y, Z. Mas qual será a melhor forma para adicionar esses objetos? Eu particularmente prefiro adicionar através da biblioteca. Então vou até exemplificar o porquê. Vamos adicionar aqui a carne. Então vou puxar aqui a carne que vai virar nosso hambúrguer. Então, cadê? Tá aqui. A carne veio aqui. Ela tem tamanho 0,62 em X, 0,5 em Y, 0 em Z. Vou colocar 0,1 em Z. Tem que ser ponto, não pode ser vírgula. Já estava errando. 0,2 em Y e 0,3. 0,3 em Y e 0,3 em X também. Vai. Então aqui eu já tenho essa configuração para minha carne. Quando eu venho para o meu modelo e eu coloco para entrar aqui nesse source, eu consigo configurar esse flow item class aqui no source. Então por padrão o Flexin, ele quando eu rodo, ele traz pra gente aquela caixa quadrada. E quando eu tenho meu novo objeto 2D não, 3D na biblioteca, eu consigo vir aqui direto e configurar para ao invés de chegar caixa, chegar carne. Então vocês vão ver aqui que agora ele deixa de chegar as caixas e começa a chegar a carne. E teria uma outra forma também, ao invés de configurar aqui para chegar carne, a gente pode permanecer configurando para chegar caixa. Só que a gente pode adicionar uma trigger ou no source ou no estoque. Vou adicionar aqui no estoque. Então toda vez que entrar no meu estoque, eu vou adicionar uma trigger relacionada a visual, onde eu vou mudar o objeto 3D. Então eu consigo fazer essa mesma mudança de caixa para carne através de trigger. E aí eu venho aqui e seleciono qual que é a forma que eu vou querer. Então eu arrasto até aqui embaixo e vou pegar a carne. Então dessas duas formas vai acabar dando certo. Só que na minha visão a trigger vai pesar muito o modelo quando eu adicionar isso em todas as etapas que eu for precisar fazer essa troca. Então sempre que eu conseguir já criar no source, chegando o objeto que eu quero, para mim vai ser mais interessante. Outra coisa para se atentar agora é em relação ao estoque. Quando eu coloco aqui para rodar, vocês vão perceber que o que está chegando ele fica na altura base do estoque. Então vou colocar aqui para rodar. E aí os itens que forem chegando, eles vão chegar nessa parte base. Então tá chegando caixa aqui. Vou retornar aqui para configurar aqui para chegar a carne. Aí. Dá um reset e run de novo. Então tudo que está chegando nessa parte baixa. Quando eu for trocar essa fisionomia aqui da chapa para algo diferente, vocês vão perceber que a carne ela vai continuar chegando nessa altura baixa. E aí a gente vai ter que criar alguma lógica ali, alguma trigger para fazer com que ela não chegue no chão, que ela chegue em cima da chapa. Então eu vou transformar
esse estoque agora na chapa que a gente tem aqui, que a gente baixou. Então eu vou aqui em Flow Item Bin. Aqui eu já tinha feito essa configuração, então eu peguei esse objeto 3D, já configurei na altura, no tamanho necessário aqui. E aí agora eu só vou pegar e transformar esse estoque aqui com a configuração dessa chapa. Então agora eu vou rodar novamente e aí vai ficar mais fácil de identificar o que eu estava falando. Quando o meu source está criando itens, ele está mandando para esse estoque chamado chapa, e a carne, ó, ela está ficando ali embaixo. Então agora a gente vai ter que criar alguma lógica para que ela não chegue aqui embaixo e chegue aqui em cima da chapa, para ficar coerente com a realidade. Então agora a gente vai ver qual lógica que a gente tem que criar nesse objeto aqui para que a carne deixe de chegar aqui embaixo e passe a chegar em cima da chapa. Então, primeiro de tudo, a gente tem que configurar aqui nesse estoque em relação a esse item placement. Aqui a gente tem que deixar o do nothing, porque só assim a trigger vai funcionar. Senão a trigger que a gente for criar, ela não vai funcionar e vai continuar chegando aqui embaixo. Então, a partir do momento que a gente configurou esse do nothing, a gente consegue setar essa trigger. Eu já previamente configurei ela aqui. Então a gente vai setar quando entrar. Então eu vou apagar aqui e fazer de novo para vocês seguirem. Então aqui em On Entry a gente vai colocar uma coisa visual, uma trigger visual, para setar a rotação, o tamanho ou a localização. No nosso caso vai ser a localização. A gente tem que se atentar que essa localização aqui ela é referente ao item, ou seja, a carne que está entrando. E esse x, y e z, ele deixa de ser referente ao x, y e z do modelo real, do modelo completo, e passa a ser relativo apenas ao objeto que ele está dentro. Então a carne está dentro dessa chapa aqui. Então quando a gente colocar essas distâncias x, y e z a partir do centro desse objeto. Então nesse caso aqui, a gente vai colocar a seguinte configuração. No eixo X, a gente vai deixar 0.35. No eixo Y, a gente vai colocar menos 0.18. E no eixo Z, a gente vai colocar 0.9. Então, a partir desse momento, quando a gente resetar nosso modelo e colocar para rodar, a tendência é que chegue a carne e fique ali em cima da chapa. Vamos ver se é isso que acontece. Bom, exatamente isso. Aqui sumiu porque o operador ele já pegou essa carne para ser processada, mas a tendência é que a próxima vez que chegar novas carnes, elas fiquem localizadas ali em cima. O modelo está travando um pouco, o computador não está ajudando, mas eu acredito que está dando para vocês conseguirem acompanhar essa lógica aqui do que foi criado. Agora a gente vai configurar a parte da batata, para eu mostrar outra coisa que a gente consegue fazer. Então aqui tem o freezer com as batatas congeladas. Esse operador da fritadeira vai pegar as batatas no freezer, vai colocar na fritadeira. E a partir do momento que ela sair da fritadeira, ela vai mudar o objeto 3D para poder entrar no estoque de batata frita aqui, que vai fornecer a batata para o operador da montagem, finalizar a embalagem e despachar o pedido. Então a gente vai mostrar como que a gente vai fazer essa lógica de mudança entre o operador pegar aqui um item, um objeto 3D aqui, que vai entrar na fritadeira e ao sair da fritadeira vai sair com uma outra característica. Acabei fazendo um corte aqui no vídeo só para adicionar e facilitar aqui. Então adicionei a batata e a batata frita. Então eu vou configurar aqui primeiro o meu source. Então eu vou fazer com que o meu source me forneça, ao invés de box, fornecer a batata. Então ele vai fornecer a batata para o freezer.
E aí o operador vai pegar a batata no freezer, vai trazer para a fritadeira e quando sair da fritadeira, ele vai trazer em uma forma de batata frita para esse estoque daqui. Então vou configurar aqui a fritadeira nossa. Então vou adicionar uma trigger. E essa trigger eu quero que mude o objeto 3D quando sair. Então vou colocar aqui on exit. Eu vou querer fazer alguma alteração visual. E eu vou querer mudar o objeto 3D. E aí eu vou selecionar aqui para qual objeto 3D que eu vou querer. E aqui tem todos os itens que eu adicionei já na minha biblioteca. Eu vou pegar aqui o item da batata frita. Então agora a tendência é que o meu operador ele vai pegar a batata daqui do freezer. E ao sair da fritadeira ela vai mudar a sua fisionomia. Vamos ver como acontece. Ó, o operador tá com uma batata frita aqui na mão. Tá muito ruim de ver. O modelo tá um pouco travado. Mas ó, a batata tá ali dentro da fritadeira. E quando ela sair, ela vai mudar de objeto. Então isso é algo que a gente consegue configurar nos nossos modelos. Para que após um processamento, o objeto mudar sua forma. Vamos ver se vai dar para pegar aqui. Ó, não deu para pegar aqui direto, mas dá para ver que vai sair nesse formato aqui. Então no caso aqui ela está em cima da carne, porque eu acabei não configurando aqui a saída em forma de lanche. Mas esse processo de montagem vai juntar o que vem da batata frita com o lanche montado para finalizar o pedido. E aí esse pedido vai vir depois aqui para o balcão, que é onde o operador atendente vai pegar o pedido finalizado, vai buscar um refrigerante e vai entregar pro carro que tiver aqui na parte de retirada do drive-thru. Então, galera, deu algumas travadas ali que não deu para pegar diretamente a parte do objeto 3D da batata, né? Só ele em cima da montagem. Mas passando num geral aqui, eu apresentei algumas coisas que dá pra gente fazer, pra gente mudar o nosso modelo. Então, contextualizando aqui mais um pouco sobre os processos daqui. Então tem o hambúrguer, o pão e a salada que chegam desses estoques. Tudo isso vem pro operador da montagem, o operador da chapa aqui que faz a montagem do lanche e fornece esse lanche completo aqui pro operador da montagem fazer essa montagem da embalagem. Já o outro operador da fritadeira pega a batata aqui no freezer, frita a batata e também fornece para esse operador finalizar o pedido, né? E deixar disponível aqui para o operador atendente ter esses pedidos já prontos para poder atender o público. Então esse operador ele pega esses pedidos junto com o refrigerante e fornece aqui para quem estiver vindo. Então nessa parte aqui de baixo os clientes, né, que são os pedidos, eles chegam e através de um combiner aqui a gente fez essa lógica para que ele consiga puxar esses pedidos, tanto do lanche quanto do refrigerante, e depois ir embora do sistema. Então aqui, esse modelo em si, ele não foi feito para a gente prestar atenção em layout, se é o melhor, se não é, para ver coerência sobre os tempos, sobre montagem de lanche, sobre fritar batata, enfim. Ele foi mais no sentido para a gente poder introduzir aqui algumas funções, algumas triggers, algumas lógicas
que a gente pode fazer para mudar o nosso modelo e introduzir assim cada vez mais objetos que façam mais sentido com a cara do nosso objeto real. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um modelo completo, vou trazer aqui para vocês e vou passar por cima de algumas coisas assim, só para explicar o que foi feito, porque eu acho que vai ficar muito maçante se eu passar em cima de cada detalhe que eu fiz. Então a ideia é passar em cima de algumas coisas e deixar esse modelo aqui inicial para vocês e o modelo também já completo para que vocês tentem reproduzir, tentem introduzir novos objetos 3D, tentem fazer essas alterações e tentar chegar no modelo final através das triggers, através das mudanças dos objetos 3D e por fim adicionar a planta baixa. Então, vou agora fazer um corte aqui e voltar com o modelo completo, finalizado. E aí eu passo por cima de alguns detalhes. Bom, então eu voltei aqui agora com o modelo finalizado. Como eu disse pouco tempo atrás, eu vou passar em cima de alguns detalhes aqui do que foi feito para a gente chegar até esse modelo final. Então, basicamente, a gente mudou o objeto 3D de tudo que tinha aqui. Então, esses estoques aqui a gente colocou o freezer, esse processor, a gente colocou a fritadeira. Esses estoques aqui a gente não alterou objetos 3D, mas a gente alterou o tamanho dele. Esse combiner a gente colocou uma mesa, assim como esse outro combiner. A gente utilizou esses mesmos objetos aqui para representar esses estoques. As partes de entrada, né? A gente deixou bem pequenininho aqui no fundo para atrapalhar pouco o modelo. Então a gente setou aqui parâmetros bem pequenos para ficar pouco perceptíveis no modelo. Inclusive desse outro estoque aqui tá bem aqui no cantinho. Cadê? Aqui. Então a gente vai fazendo isso para poder ocultar algumas coisas desnecessárias. Aqui, antes não tinha dado para pegar, né? Mas essa é a forma com que sai do modelo a batata, né? A batata após a fritura. Então o operador ele vai trazer para cá, para esse estoque. Então é aquela mesma trigger que a gente já tinha utilizado anteriormente, né? Para a gente mudar o objeto 3D quando sair. Aqui nesse estoque eu acho que não tem trigger alguma. É isso mesmo. Então tudo aqui a gente colocou, a gente configurou esses estoques para aquela parte do item placement ficar em do nothing, para a gente conseguir reproduzir todos eles nessa altura e conseguir estar aparecendo aqui para todos. Nessa parte do hambúrguer tá chegando a salada, chegando o pão, chegando a carne. E aí toda vez que entra nessa bancada aqui de lanche, muda o objeto 3D, então aparece esse sanduíche desconstruído aqui, representando que o operador ele está fazendo a montagem desse lanche. E aí, quando sai desse objeto aqui, a gente também configurou uma outra trigger para setar ali a rotação desse objeto aqui. Na verdade, não quando sair, quando entrar, setar essa rotação. Quando sair, mudar o objeto 3D para esse outro lanche aqui, o lanche já finalizado. Então, aqui a gente setou a rotação porque no Flow Item Bin a gente teve dificuldade para configurar ele e puxar ele para o modelo da melhor forma. Ele estava dando um problema. Então a gente teve que setar essa rotação aqui dele. Vou até entrar aqui na lógica que a gente criou. Então é aquela mesma lógica de quando entrar, setar um parâmetro. E aí a gente setou a rotação. A gente girou ali em 270 graus. A gente setou a localização para conseguir não fazer com que o item aparecesse aqui embaixo e sim aqui em cima.
E a gente setou o tamanho também, porque nisso que a gente não conseguiu puxar esses parâmetros específicos do que estava na biblioteca. Então, às vezes, tem esses bugs do Flexim e aí a gente precisa contornar. E aí a gente seta manualmente aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente fez. Ah, sim. Quando esse operador aqui da montagem ele monta esse lanche, ou seja, ele une a batata com o lanche, quando sai daqui a gente setou uma trigger para mudar o objeto 3D e trazer essa sacola aqui já fechada. Então isso aqui já é o pedido completo. Esse operador aqui, o atendente, ele vai pegar essa sacola, vai vir aqui na máquina, que é um estoque na verdade, né, que a gente mudou esse objeto 3D para uma máquina de coca, para pegar um refrigerante e juntar isso com o cliente. Então dá até para perceber que aqui dentro do carro tem a sacola e dentro da sacola tem um refrigerante ali. Então ele está juntando esses três itens e aí o cliente vai embora. Esse cliente aqui nada mais é do que uma box que a gente fez chegar em formato de carro. Essa placa aqui do drive-thru nada mais é do que um source, que a gente mudou o objeto 3D para uma placa que a gente buscou lá no 3D Warehouse. Então a gente só mudou essa fisionomia dele, fez com que aqui no Flow Item Class chegasse o carro que a gente configurou aqui. A gente também pegou esse carro do 3D Warehouse e trouxe para cá. Então a gente tem esses parâmetros aqui dele. A gente fez algumas alterações aqui para que ele chegasse coerente no modelo, nessa nesse tamanho, nessa rotação. Então acredito que sejam mais essas situações aqui que a gente trouxe. Teve a questão da parede também. Essa parede a gente vem aqui em Library, tem essa parte de walls em visual também. Então a gente consegue colocar pilares e aí esses pilares eles transformam em paredes. A gente clicar no meio da parede aqui a gente consegue mudar a altura dele. Então 2 para 1, enfim. A gente consegue ir conectando, criando vários pilares, conectando essas paredes. O que mais que a gente fez? Adicionamos a planta baixa aqui, né? Então a gente retornou. Pode até estar vendo que a gente enquadrou todo o nosso sistema dentro dos eixos X, Y e Z. X de 14, Y11, Y não, Z1. Então a gente trouxe todo aquele sistema que estava um pouco espalhado aqui para fora e a gente anexou tudo aqui dentro, refez o tamanho dos objetos, criou essas paredes totalmente visuais só para deixar mais legal o modelo. Esses carros eles saem do sistema. Aqui são os estoques, na verdade não, aqui é um combiner, né? A gente alterou essa fisionomia do combiner e colocou um plane, então só uma figura plana aqui com um Z igual a zero para ficar bem rente ao chão e quase não interferir no modelo. Aqui é um outro estoque que a gente fez o mesmo. Aqui é um outro processor só para a gente conseguir dar essa fisionomia legal do carro saindo, né, na hora que o modelo está rodando. Parece o carro se movimentando aqui, saindo do sistema. Então, basicamente, a gente faz essas alterações para deixar o modelo mais legal. Tenho certeza que ao apresentar assim para alguém, para um projeto que vocês forem tocar, certamente esse modelo representando vai ser muito mais convincente, muito mais interessante, vai prender muito mais atenção das pessoas do que os com objetos padrões. O Flexim em si ele já é muito interessante por isso, mas quando a gente consegue implementar essas diferenças, fica muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se desafiem aí em tentar pegar o modelo inicial e tentar fazer algumas alterações para chegar nesse resultado ou próximo a esse resultado. Eu me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas. Eu acho que vai chegar algumas dúvidas.
Eu também tenho dúvidas às vezes em algumas coisas. Tem coisas que são bug do Flexim, então é o que eu falei aqui. Eu não consigo não consegui puxar o objeto corretamente da biblioteca, então eu tive que fazer essas configurações através de trigger. Então algumas vezes pode ser que seja necessário. Mas eu acredito que seja isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado, que vocês consigam modificar aí seus modelos, que vocês achem coisas interessantes no 3D Warehouse e consigam deixar seus modelos cada vez mais legal. Mas é isso, gente. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado tanto dessa aula quanto do curso de simulação. E eu me coloco à disposição aí de vocês para conversar sobre essa aula ou sobre qualquer uma das outras referentes à simulação.